Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Romanos no capítulo 11, e olha que coisa boa, né? Qual é o título da palavra? O caminho. Estamos sendo ministrados sobre um caminho que nos leva, e eu quero falar um pouco hoje contigo, compartilhar o caminho que leva para o céu. Mas eu pus ali umas letras menorzinhas. Depois você entra lá na internet também, procura, está lá a imagem. E o inferno? Olha, a glória desprezada. Que glória do inferno que é essa? Romanos capítulo 11. Nosso verso-chave, ele é o 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você. A bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus. Eu queria falar para você hoje sobre esse caminho que leva para o céu, mas também sobre isso que está no verso 22. Ele começa dizendo assim, ó, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. A Nova Tradução Transformadora, ela diz assim, observem como Deus é bom e ao mesmo tempo severo. Nós somos ordenados em primeiro lugar a contemplar, no verso 22, a bondade de Deus, que nós gostamos muito, não é verdade? Gostamos de contemplar a bondade de Deus, gostamos de parar e observar como Deus é bom, como Ele é justo, como Ele é maravilhoso. Mas o mesmo verso diz assim, ó, contemple, observe, olhe a severidade de Deus. Nós também somos ordenados a contemplar da mesma maneira a severidade de Deus que nós não gostamos muito. Nós amamos a bondade de Deus, nós amamos refletir, nós cantamos sobre a bondade de Deus, mas nós não gostamos de refletir muito sobre a severidade de Deus. E da mesma maneira o verso diz para nós olharmos, para nós observarmos, porque não olhar a severidade de Deus, querido, é perigoso. Não olhar a severidade de Deus é desobediência. E eu quero tentar explanar um pouquinho para você sobre esse caminho que leva ao céu, que passa pela severidade de Deus, que é, essa mensagem talvez seja contracultural. É como um pai ensinando para uma criança sobre o fogão. Olha como o fogão é bom, meu filho. Fogão, ele esquenta a água para a gente fazer aquele macarrão tão gostoso que você gosta de comer. O fogão, ele faz com que esse ovo aqui que é meio gosmento, que até às vezes meio nojento, você põe ali, ele se transforma num omelete, ele se transforma em algo bom. O fogão, ele pega essa coisa pastosa aqui que você mistura, você joga lá dentro e depois ele se transforma num bolo tão bom para a gente comer. E é como se passasse a vida inteira ensinando para o filho quão bom é um fogão, porque ele faz esse tipo de coisa. E nós esquecemos que o fogão às vezes pode ser perigoso se você usar ele da maneira errada. Um fogão, se você não ensinar para o teu filho que existem determinados momentos do fogão que você tem que cuidar para se aproximar dele, que ele está muito quente. Existem certos botões ali no fogão que você ainda não está apto para você mexer, porque você pode se queimar. Se você não ensinar isso para ele, você não tem um devido amor por ele, você não tem um total amor por ele, porque você só está ensinando a parte, vamos dizer assim, mais suave do fogão, que é bom, que você vai usufruir, você vai se alimentar, mas se você realmente ama esse filho, você vai ensinar para ele que existem certas coisas sobre o fogão que é perigoso, que atrás dele, muitas vezes existe um botijão de gás, ou uma válvula de gás, que é um alerta, porque ele pode se tornar em algum momento explosivo. E ele é bom, você precisa utilizá-lo de maneira correta, mas se você utilizá-lo de maneira errada, existe uma consequência. E da mesma maneira, querido, nós, com Deus, se eu te ensinar apenas sobre as partes boas, de quando o omelete vem pronto, quando a pipoca já está estourada, e não ensinar que Deus também é severo, é como se a igreja estivesse omitindo essas partes de você, e em algum momento você vai se queimar, porque você precisa entender que Deus também é. A palavra diz que é para nós contemplarmos até a severidade de Deus. Portanto, o mandamento de contemplar a severidade de Deus, ele é um mandamento muito amoroso. E nós vamos falar hoje sobre o inferno.
Nós vamos falar hoje sobre algo que talvez não é muito agradável de se ouvir, mas eu quero tentar olhar para esse texto e olhar, contemplar até mesmo essa realidade profunda e terrível do inferno, como uma expressão até mesmo da glória de Deus. Você quer ir comigo? Existe uma verdade histórica bíblica sobre o inferno, não aquela caricatura onde nós vemos ao longo do tempo um monte de pessoas ali queimando, ou está lá um monte de capetinha vermelho, de chifrudo, com os garfinhos e lá espetando as pessoas para o resto da eternidade delas. Esse é o inferno, esse é aquele estereótipo de vários demônios e correntes. Algumas pessoas escreveram uns livros sobre a realidade do inferno, tiveram visões do inferno e tal. Eu não creio que esse tipo de coisa ele venha agregar. Porque geralmente esses livros que são escritos a respeito dessas supostas visões, eles mais causam medo nas pessoas do que um amor por Deus. E o caminho para o céu, esse é o título da palavra, não é um caminho de medo. O caminho que leva ao céu não é um medo. E nós vamos falar hoje sobre o inferno, sobre a realidade do inferno. E eu espero que, se você tem medo do inferno, você possa talvez superar esse medo ou talvez redirecionar esse medo para aquilo que a palavra de Deus diz para você. Mas o fato é que o inferno é real. Existe um lugar terrível, terrível de tormento que de fato nem é para lá que nós vamos se não crermos em Jesus. A Bíblia diz que no final o inferno vai ser lançado junto com Satanás e os seus anjos lá para o lago de fogo. Mas existe aquilo que nós chamamos de inferno como um lugar de tormento, sim. Jesus fala muitas vezes sobre este lugar. Existe uma verdade histórica sobre o que a igreja crê. A igreja historicamente crê em um lugar de tormento que nós muitas vezes chamamos de inferno. A nossa declaração de fé da verdade que liberta está lá no site, averdade.com.br. Você pode entrar lá e depois esmiuçar ela. Mas o ponto 7.1 eu coloquei ali a respeito dos não salvos. Nós cremos como igreja assim, está em letras menores ali, mas depois você pode ver no site se você quiser. Cremos que os não salvos ressuscitarão corporalmente, aqueles que não foram salvos, para apresentarem-se diante do trono branco. Essa é a nossa declaração de fé como igreja, tá? E receberem a justa e eterna condenação. Naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Cremos no castigo eterno de todos quantos não creram no Evangelho, na separação eterna de Deus, consciente e dolorosa, no lago de fogo e enxofre, para onde serão lançados para sempre, juntamente com Satanás e seus demônios. O que isso quer dizer? Nós como igreja acreditamos no juízo final. Nós como igreja acreditamos na eterna felicidade dos justos e o sofrimento sem fim dos iníquos. E essa nossa crença também é uma crença expressa ao longo da história por muitas igrejas antes mesmo de surgirem as últimas denominações, como nós conhecemos no século, a partir de 1900. Nós cremos, assim como a igreja histórica crê, nessa condenação eterna. E a visão bíblica histórica é que o inferno, ou esse lugar de sofrimento, é um lugar de sofrimento sem fim. Ambas essas palavras são bíblicas. Sofrimento, que significa, é uma condição onde as pessoas são atormentadas eternamente, conscientemente, e sem fim, porque o inferno é eterno, é nisso que nós cremos. E nos nossos tempos, queridos, existem alguns líderes se levantando, rejeitando esse ensino histórico, que nós cremos ser bíblico. E o abandono dessa verdade bíblica, ele segue um padrão, você vai poder ver isso, como todos os outros ensinamentos bíblicos que são impopulares. Há um padrão na história que se repete. A Bíblia ela está aqui, ela já foi deixada para nós como um prumo, como um cânon, que é uma vara de medir, como um padrão, uma referência para você. E ao longo da história ela vem sendo confrontada dependendo da cultura em que se vive. Alguns ensinamentos bíblicos estão lá desde sempre. A Bíblia diz que a sua palavra há de se cumprir, e Jesus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que aqui está escrito vai se cumprir. Mas ao longo da história, conforme a cultura que vai se desenvolvendo, existem alguns ensinamentos bíblicos que se tornam mais impopulares do que outros. E baseado nisso, eles são mais confrontados do que outros. E hoje na nossa cultura, nós vivemos uma cultura permissiva e uma cultura de relativismo. Significa que certas coisas são boas para mim e não são para você, e se não for para você, tudo bem. Existem algumas coisas que você pode viver dessa maneira sim, mas
Os princípios da palavra de Deus não são negociáveis. E uma dessas princípios impopulares, talvez tenha sido agora, a realidade do tormento sem fim, do inferno. Existem alguns líderes se levantando, falando assim, olha, não, Deus é um Deus muito amoroso, Deus é tão amoroso, que Ele jamais criaria um lugar assim. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus disso. Deus é tudo isso, querido. Deus é. Mas nós não podemos olhar para a Bíblia e simplesmente escolher, ou começar a pensar, não, eu acho que isso é bom. E aí, existe uma corrente hoje por aí, falando assim, que esse lugar que nós chamamos inferno, não é de fato um lugar de tormento, é um lugar de aniquilação. É um lugar onde, não, as pessoas não vão sofrer sem fim. Deus ama demais as pessoas para criar um lugar assim sem fim. As pessoas simplesmente vão deixar de existir, se não entrarem nesse reino eterno. Se elas não conhecerem a Jesus, se elas não quiserem entregar a sua vida a Jesus, elas simplesmente vão ser aniquiladas. E você vai ouvir, volte-me isso aí em algum momento na internet. Às vezes até pregadores ou líderes que estão falando muitas verdades da palavra de Deus, e são pregações boas, em muitos temas bons, mas em algumas delas, você vai ver de repente isso aqui pontuado lá no meio. E eu quero que você seja maduro, eu quero que você aprenda a olhar pela palavra por si só, e poder distinguir o que é joio e o que é trigo, poder distinguir, às vezes até de pessoas boas e pessoas piedosas que querem falar a verdade, mas às vezes em alguns momentos essas pessoas, elas estão falando parte da verdade, e em algum outro elas talvez escolhem, ou são consumidas pela cultura, e começam a selecionar alguns ensinamentos. Hoje é o tempo que nós vivemos, querido, é a cultura que nós vivemos. Você tem acesso, não tem a ilusão de que você só ouve a minha palavra aqui no fim de semana. Você ouve muitas outras palavras durante a semana, de muitos outros pregadores. Eu não quero dizer que você não pode ouvir. Você deve ouvir. Melhor você ouvir isso do que ouvir outras porcarias que estão por aí. Mas você também deve fazer como a Bíblia nos instrui. Como Paulo elogiou aqueles irmãos que eram de Bereia, que ao ouvirem a pregação de Paulo, depois eles voltavam lá para as Escrituras para ver se era isso mesmo que estava escrito lá. Então faça isso. Tem muitos bons pregadores por aí, mas no meio, às vezes, do discurso desses bons pregadores que você considera, às vezes existem ensinos como esse, que nós cremos, como igreja, que não são ensinos bíblicos. Às vezes eles vão falar muitas coisas que são verdade, ouça essas verdades, veja na Escritura, ok, isso é verdade. Mas há coisas como essa, por exemplo, você precisa distinguir. Por quê? Porque senão você vai estar sendo apenas ensinado quão bom é o fogão. E vão haver momentos em que se você pôr aquela mão no fogo, você vai experimentar da severidade de Deus. Porque a Bíblia diz para nós contemplarmos, observarmos, olharmos também para a severidade de Deus. O inferno é uma realidade. O abandono dessa verdade bíblica, ele não vem de Deus. O abandono não vem da Bíblia, mas vem da cultura. Escolher aquilo que eu acho que talvez é inconveniente para mim. E se eu crer na aniquilação de que as pessoas que não recebem a Jesus simplesmente deixam de existir, isso tem um impacto gigantesco sobre missões. Qual a importância de você falar de Deus para as pessoas? Se elas não crerem de fato, elas simplesmente deixam de existir. Se você não crê em Jesus, você só não vai desfrutar da glória eterna, porque você pode escolher viver, ou melhor, deixar de existir. Você já imaginou, vou pegar a imagem talvez de uma das pessoas que quase todo mundo considera como uma das pessoas mais terríveis que já passou pela face da terra, Adolf Hitler. A maior parte das pessoas considera, esse cara merece o inferno, né? Você já pensou se no dia do julgamento final, Deus chegasse para Adolf Hitler, ele diante do trono branco, como diz a palavra, todos se apresentarão diante dele, olha, deixa eu proferir um julgamento para você por toda a sua arrogância, por toda a sua incredulidade, por todo o seu ódio, por toda a sua tortura, por toda a miséria que você causou a milhões e milhões de pessoas. O meu julgamento é que a partir de agora você vai deixar de existir. Você não vai sentir mais nada. Você crê que isso é justiça? Para ele ou por qualquer outra pessoa ao longo da história, você crê que isso é justiça? Tanto ele quanto aquele que talvez não foi tão bom, não foi tão ruim quanto Adolf Hitler, mas que também merece o inferno. Ambos simplesmente deixam de existir.
Essa não é a verdade bíblica, querido. Isso causa um impacto profundo você saber disso a respeito de se você precisa falar de Deus para as pessoas ou não. Porque se você acredita nessa doutrina, ou nessa vento de doutrina, como nós vemos hoje, a respeito da aniquilação, se você não falar de Jesus para as pessoas, se elas simplesmente não se converterem dos seus maus caminhos, como diz a palavra, elas deixam de existir. E aí, tanto elas como elas vão estar em pé de igualdade com Hitler, vão chegar lá, diante de Deus, ele vai falar assim, ok, de agora em diante você não existe mais. É o contrário do que as Escrituras nos dizem. O principal problema, querido, dessa visão que os incrédulos simplesmente desaparecem, é que a Bíblia nos ensina que aqueles que não confiam em Cristo serão punidos com um sofrimento eterno. É isso que a Bíblia diz. Em outras palavras, a crença sobre a aniquilação leva a igreja para longe da verdade bíblica. Não é a verdade bíblica. Quando a Bíblia diz, observe, considere, eis a severidade de Deus, então nós devemos olhar para isso. Então eu preciso olhar para essa palavra. A severidade de Deus inclui que o inferno é um lugar de sofrimento sem fim. A severidade de Deus inclui essa verdade, não é uma doutrina isolada. Sabe, nessa semana eu me debrucei sobre algumas passagens, eu encontrei pelo menos 16 passagens diferentes falando sobre isso. Eu separei aqui alguns textos, por exemplo, 7 textos, 7 lugares onde Jesus fala sobre o retrato do inferno. Mateus 13, 41, 43, vai estar ali na tela todos os textos, depois você anote e lê em casa. Palavra de Jesus, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine a cena. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Em Marcos, Jesus fala assim, em Marcos 9, se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. Por quê? Por que tão severo assim, Jesus? Porque é melhor entrar na vida mutilado do que tendo as 2 mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se o seu olho faz você tropeçar, arranque o verso 48, é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O que Jesus está querendo dizer com essa metáfora? É um fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, Jesus diz assim, ele, falando sobre Deus, vai trazer a pá em sua mão e limpar a eira, juntando o seu trigo no celeiro, ou seja, os santos. Mas a palha vai ser queimado com fogo que nunca apaga. No capítulo 25 de Mateus, Jesus diz assim, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Verso 46 desse mesmo capítulo diz assim, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos, eles vão viver para a vida eterna. Em Lucas 16, então chamou pai Abraão, Jesus falando sobre a parábola do rico e do Lázaro, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Porque Jesus estava falando sobre um lugar de tormento. Em Lucas, no capítulo 12, ele diz assim, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Por último, não foi Jesus que disse, mas é o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 14, versos 10 e 11. Talvez, provavelmente, para mim, a declaração mais forte do Novo Testamento sobre o sofrimento daqueles que não se arrependeram, que nós chamamos às vezes de impenitentes. Verso 10 e 11, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento, olha a imagem, o tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Querido, o sofrimento sem fim de pecadores que não se arrependem é uma realidade nas Escrituras.
E, portanto, é bom para eu e você conhecermos a respeito disso. Tormento para todo sempre. E aí, tem um aviso solene. Eu quero tentar, nessas palavras finais, fazer com que você faça talvez um pensamento inverso daquele que você tem aprendido no mundo. Talvez, hoje em dia, ao invés de você dizer assim, eu olho para a Bíblia aqui, e eu penso, poxa, eu sinto que é isso mesmo, mas eu sinto que o sofrimento sem fim não pode ser justo. Então eu acho que a Bíblia não pode ensinar sobre ele. Eu sinto que a Bíblia, quando ela fala a respeito desse assunto, ela é muito severa, não é bem assim. Eu sinto que, não sei, será que é isso que ela quer dizer? Então, acho que ela não pode ensinar. Eu quero te convidar a fazer o pensamento inverso. Eu quero te convidar a você olhar para a Bíblia e falar assim, visto que a Bíblia está ensinando isso, então deve ser justo. E, portanto, quando ela ensina sobre o inferno, eu olho, e eu não sinto simplesmente medo, eu olho e penso assim, quão terrível o pecado deve ser para Deus criar um lugar como esse. Quão terrível, quão infinitamente culpado deve ser tratar a glória de Deus com desprezo. Você percebe que não é eu olhar e eu começar a ter medo do inferno, simplesmente eu preciso olhar. O que diz o verso 22? Olhe, contemple a severidade de Deus. É isso que eu quero tentar fazer. Observe a severidade de Deus quando Ele cria um lugar de tormento como esse. Quando eu observo, a conclusão que eu começo a chegar é quão infinitamente culpável deve ser tratar a glória de Deus com desprezo. Não é eu olhar, ai meu Deus, e começar a enxergar todo aquele estereótipo de inferno que passaram pra gente, de os capetinhas lá, com os garfinhos, não é isso. Eu preciso olhar para esse lugar e ver quão infinito deve ser um insulto a Deus, quando eu não confio nas suas promessas. Quanto eu insulto a Deus quando eu rejeito isso. Sabe essa doutrina que eu falei para vocês do aniquilacionismo, de crer que as pessoas são aniquiladas, deixam de existir? Ela reduz o pecado, ou ela reduz esse insulto a Deus a uma leve contravenção. Você não fica indignado nos nossos dias, quando nós vemos esses políticos, esses ladrões, pessoas que assaltaram o Brasil, vamos dizer assim, fica um pouquinho ali na cadeia e depois saem? Você não fica indignado quando você vê criminosos terríveis que fizeram coisas terríveis, agora dentro dessa pena aí da segunda instância, ou sei lá o quê, eles ficam um pouquinho na cadeia e saem. Fizeram coisas terríveis, alguns que mereceriam até talvez pena de morte, ou no mínimo uma prisão perpétua, e eles simplesmente saem ali, tudo bem, ok? Você não fica indignado com isso? Agora, quando nós cremos que simplesmente quando você rejeita essa glória máxima de Deus, você deixa de existir, é a mesma coisa que você cometeu uma contravenção terrível, mas agora a tua contravenção é limitada a uma pena tão suave. Sabe, querido, eu quero te convidar hoje a não ter medo do inferno, mas você olhar para o inferno e ver que ele é destinado a nos encher de admiração por uma glória que nós desprezamos. É não eu admirar o inferno, eu temer o inferno, mas eu olhar e ver que glória é essa, que se ela for desprezada, merece um lugar como esse. Sabe, é como se fosse um eco da glória de Deus. Está lá, um eco é algo que já passou, já veio. Ele revela a grandeza daquilo que foi rejeitado. Ele revela a grandeza do sofrimento de Jesus, que morreu a tal ponto de te livrar de um lugar como esse. Todo aquele que crê, não vai para um lugar como esse. Jesus veio também para tomar as portas da chave do inferno, que a Bíblia diz. Por quê? Para isso que ele veio também, para te levar. Olha, se você enxergar, se você der o devido valor para essa glória, você não precisa temer o inferno. Você não precisa temer isso. O medo do inferno não leva ninguém para o céu. Você pode repetir isso? O medo do inferno não leva ninguém para o céu. Isso é muito sério. Porque existem muitas pessoas que tentam se voltar para Deus com medo de ir para o inferno. O caminho para o céu, o título da palavra hoje, não é o medo. O medo do inferno, só porque você teme o inferno, não te leva para o céu. O medo, querido, não é o caminho que te leva à vida. O medo é o que você deve sentir quando você sair desse caminho. O medo do inferno é o que você deve sentir quando você está fora desse caminho apenas. Mas não é o que deve te atrair de volta. O que é que causa verdadeiras lágrimas de arrependimento?
O que faz com que o teu coração, assim, realmente derrame lágrimas de arrependimento? Não é o medo do inferno, sabe o que é? A alegria do céu. De agora em diante eu quero te levar a contemplar a severidade de Deus, contemplando a alegria do céu. Você precisa primeiro se apaixonar pela santidade do céu, antes de temer o choro do inferno, os pecados que te levam ao inferno. Antes de eu temer o inferno, eu preciso me apaixonar pela santidade do céu, porque o céu é um lugar para aqueles que amam a Deus. Não é um lugar para aqueles que apenas temem o inferno, querido. O céu é um lugar para aqueles que amam a Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 5, diz assim, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus, que Ele prometeu aos que o amam. O medo do inferno não é uma prova de amor a Deus. Sabe, desejar ser resgatado por um bote salva-vidas no momento que você está afundando, eu queria muito um bote salva-vidas, e desejar esse resgate não significa amor eterno ao capitão do navio. O medo do inferno, simplesmente querer ser resgatado do inferno, não revela um amor genuíno. Então qual é o caminho para você ir para o céu? Aqui vem a revelação. Se apaixonar por Deus. Não é temer o inferno, não é o caminho do medo. Olha, você faz isso, você vai para o inferno, viu? Olha, aquela pressão que às vezes se coloca sobre as crianças, sobre os adolescentes, ou sobre aqueles que estão caminhando novinho na fé. Olha, meu irmão, você vai para o inferno, viu? Você vai para o inferno. Não, então vou me corrigir. Querido, o medo do inferno, quem tem que ter medo do inferno? Aquele que está fora do caminho. Ele tem que temer o inferno, mas para ele poder achar o caminho dos céus, ele precisa se apaixonar por Deus. É isso que leva ele para os céus. O caminho para o céu é o amor a Deus. Olha comigo aí em Lucas capítulo 5, por favor. Quero te mostrar o caminho do céu. Lucas capítulo 5. A chave está lá no verso 8, mas a história é a seguinte, não vamos ler tudo por causa do tempo. Jesus está num barco pertinho da terra, ancoraram um barco ali pertinho, Jesus sobe nesse barco, lá em Genezaré, no lago, para ensinar aquelas pessoas. Era um lugar mais alto, talvez a voz dele se propagasse mais. Jesus sobe nesse barco e depois de ter pregado, é aquela famosa passagem onde ele diz para Pedro e os seus sócios, vão lá para o fundo e lancem as redes de novo. E Pedro fala para ele, Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, somos experientes. Jesus fala, vai lá. E ele fala assim, porque o Senhor diz, eu vou. E você conhece. Eles lançam as redes e a pesca foi tanta que as redes quase se rasgam. Chamam ajuda, elas quase se rasgam de tantos peixes. É isso, esse é o contexto. E agora vem aqui o verso 8 e 10. Quando Simão Pedro viu isso, esse cenário que eu acabei de contar para você, caiu de joelhos, se prostrou de joelhos aos pés de Jesus e disse, afasta de mim, porque eu sou um pecador. Não é estranha essa reação? Acabou de receber um milagre. Ele talvez precisasse de dinheiro naquela semana, ele talvez tivesse que honrar algumas dívidas naquela semana. Talvez aquele mês foi muito ruim para ele, não vendeu nada. E de repente, a maior safra que ele podia, ele colhe. De repente, o maior negócio que ele poderia fazer, ele faz. Chegou toda a bênção para ele. E ao invés de ele prestar um culto de gratidão a Deus, ao invés de ele simplesmente separar as suas ofertas, agora eu vou semear na igreja, agora eu vou fazer tudo o que eu preciso, agora eu vou ir para aquela viagem, agora eu vou chegar em espírito de gratidão ao Senhor. O que ele faz? É uma reação contrária ao que a modernidade hoje nos ensina, não é? Por que ele faz isso? Por que ao invés de fazer tudo isso que eu falei para você, ele chega e fala assim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Talvez Pedro, na sua ainda ignorância, ele contempla um pouco da severidade de Deus. Eu penso que o que passou no coração de Pedro é que ele viu nesse milagre, nesse tesouro de alegria, de esperança, que acabou de acontecer com ele ficou impressionado com a falta de sincronia da vida dele com esse tesouro que estava diante dele. Talvez depois de todo esse milagre, toda essa alegria, de toda essa esperança que Deus coloca para ele, que Deus resolve os problemas dele, o que passa no coração dele é, olha, como a minha vida está fora do que essa santidade me propõe. Como a minha vida está fora dessa graça. Sabe, querido, você já viu na internet aqueles criminosos chorando pela sentença? Quantos estão lá?
Muitos deles não estão chorando por causa da justiça que chegou na vida deles. A maior parte deles não estão chorando porque agora eles amam a justiça. Eles estão chorando porque eles foram impedidos de praticar as suas iniquidades. Eles foram impedidos de praticar aquilo que eles achavam que era certo. E é por isso que eles choram. E é por isso que essas lágrimas não são de arrependimento total. E é por isso que o inferno é insuficiente para te levar aos céus. É por isso que o temor ao inferno é insuficiente para as pessoas chegarem aos céus, porque não é uma lágrima de arrependimento. Não é uma lágrima, ei, eu amo a justiça agora. Não, é uma lágrima de agora eu não posso mais continuar com a minha vidinha. Esse tipo de choro não é o verdadeiro arrependimento. O que é que causa verdadeiras lágrimas de arrependimento? Essa situação de Pedro aqui. Não brotam do medo, mas você precisa se apaixonar pela santidade dos céus. Antes de você poder chorar pelos pecados do inferno, você precisa se apaixonar pela santidade dos céus. O que eu quero dizer com isso? Antes de você sentir falta da tua esposa, ou do teu namorado, da tua namorada, antes de você sentir falta de alguém, desse sentimento chegar ao teu coração, primeiro você precisa se apaixonar por ela. Antes de eu começar a sentir falta da minha esposa, que eu sinto hoje, eu preciso me apaixonar por ela, porque do contrário eu não sinto tanta falta dela. Você percebe que antes de você temer o inferno, você precisa sentir falta da santidade de Deus. Eu preciso amar a Deus a tal ponto de que eu sinto falta dele. E a partir disso eu não temo mais o inferno, porque o inferno é insuficiente para produzir lágrimas de real arrependimento sobre a minha vida. A descoberta surpreendente é que, qual é o caminho para o céu? Eu preciso me apaixonar por Deus. Como é que você se apaixona por alguém? Olha para ela. Olha para ele, contempla, não é assim o começo de todo relacionamento? Você olha de longe, a pessoa nem te vê, mas você está olhando ela. Você começa a admirar, você começa a contemplar. Nossa, que cabelos bonitos. Nossa, que olhos maravilhosos. Olha como ele é gentil, olha como ela é doce. E aí você começa a fantasiar momentos, como quando eu vou encontrar com ela, o que eu vou falar? Quando eu estiver perto dele, que assunto eu vou puxar? Você começa a pensar sobre essa pessoa na ausência da presença dela. Querido, o caminho para o céu é esse. Mesmo que você esteja em um lugar de tormento, humanamente falando, mesmo que você viva um caos, comece a olhar, a contemplar o Senhor. É por isso que nós encorajamos você a fazer o teu TSD, o teu tempo a sós com Deus, desde que você pisa nessa igreja, porque é uma maneira que nós entendemos de você começar a contemplar a Deus mais vezes durante a tua vida. É uma maneira que nós entendemos que ajuda as pessoas a parar a rotina do dia a dia para contemplar mais a Deus. Para quê? Para se apaixonar por Ele, porque esse é o caminho que leva ao céu, não é a religiosidade, não é simplesmente vir aqui na igreja, sentar e depois ir embora. É começar a olhar para essas verdades e contemplar ao Senhor. E cada dia que eu contemplo, eu vou me apaixonando mais e mais por Ele. E por isso eu não preciso temer o inferno de maneira nenhuma. Eu começo a olhar para o inferno e eu começo até a admirar. Olha só como Deus é severo. Olha como que lugar que Deus criou para quem despreza a glória dEle. Não é porque Deus é mau, mas é porque isso é muito grave. Deus fez algo maravilhoso para você. Diz a palavra que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais passou pela imaginação de ninguém o que Deus preparou para aqueles que o amam. E você rejeitar isso é tão terrível, que Deus cria um lugar de sofrimento eterno, sem descanso, dia e noite. Você não precisa temer esse lugar, querido, porque você está querendo se apaixonar por Deus. Você não precisa temer o inferno. Mas por que você precisa falar sobre ele? Porque existem pessoas que estão indo para lá. Não existem pessoas que vão simplesmente deixar de existir. Existem pessoas que estão indo para lá. E eu e você precisamos falar sobre isso. Porque hoje elas ouvem a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Elas rejeitam a glória de Deus. Sabe, esse ensino não é agradável para elas. E por não ser agradável, eu rejeito. Esse ensino não é bom de se ouvir, e por não ser bom, eu quero ouvir outras coisas, eu quero ouvir sobre a minha prosperidade, eu quero ouvir só sobre a minha salvação, eu quero ouvir só que o fogão faz pipoca, que o fogão faz tudo aquilo que eu gosto. Você entende que contemplar a severidade de Deus significa, ei, eu estou indo para o céu.
Porque existem muitas pessoas hoje indo para onde? Para onde elas querem. Elas querem dizer agora para Deus o que Ele pode ou não pode dizer. Sabe? Contemple isso que eu estou te falando, querido, porque é muito sério. Contemple, e essas palavras que eu estou te dizendo devem te levar. Eu sei que não te levam a um temor, porque você já conheceu a verdade, mas elas devem te levar a uma urgência por falar do Senhor para as pessoas. É para esse lugar que elas estão indo. Não deixe que o medo do inferno seja o único motivo para querer o céu, mas em vez disso, eu quero te convidar a chegar às águas vivas do amor de Deus. Eu quero te convidar a se apaixonar por esse Deus, por essa verdade, a provar que o Senhor é bom. Ele foi bom a tal ponto de entregar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça onde? Nesse lugar de tormento eterno. Mas todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Esse é o caminho para o céu. Se apaixone por Jesus, se apaixone pela sua palavra, se lance aos pés do Senhor. O inferno é insuficiente para te levar para o céu. Deixa a suficiência de Deus atrair o teu coração. Amém? O último texto que eu quero ler com você para nós orarmos. Salmo 63. Depois nós olharmos para a severidade de Deus. Nós nos apaixonamos por Ele. Como? Como salmista. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma, ela tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta, sem água. Eu quero Te contemplar, Senhor, no Teu santuário. Eu quero avistar o Teu poder e a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Você consegue perceber essa sede? Você consegue perceber alguém apaixonado? Senhor, Tu és o meu Deus. Olha a palavra, eu Te busco intensamente. A minha alma, ela tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, como se fosse num deserto. E por isso eu quero Te contemplar ali no Teu santuário. Senhor, eu quero avistar o Teu poder, a Tua glória, porque o Teu amor é melhor do que a vida. Perceba que Ele não fala sobre o inferno. Ele não teme o inferno, Ele quer se apaixonar pela glória de Deus. É isso que eu quero te convidar. Por favor, fique de pé. Gostaria que você saísse daqui nessa manhã. Nós já cantamos ao Senhor, elogiamos a Ele, falamos com Ele, o Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã com o coração alegre. Você ouviu muito sobre o inferno hoje, sobre esse lugar de tormento, mas o teu coração, ele é alegre, não somente porque você não está indo para lá, mas porque nele brota a intensidade do amor a Deus. Você sabe hoje que quanto mais você amar a Deus, mais o coração dele se alegre. E assim como Deus criou um lugar tão terrível para aqueles que rejeitaram a glória, sem descanso, dia e noite, tormento, dia e noite, imagine quão maravilhoso é o lugar que Ele reservou para aqueles que o amam. Eu creio que por Deus ser um Deus tão amoroso, Ele criou um lugar assim de sofrimento, porque é a justiça. Deus é justo que uma contravenção tão grave tenha uma penalidade tão grave. Então Ele cria esse lugar, que dentro da bondade dEle talvez não seria tão terrível quanto pudesse ser, mas agora imagine o lugar onde Ele criou para aqueles que o amam, porque é esse lugar que você está indo. Não por medo, não por coerção, mas por livre e espontânea vontade, você foi atraído a esse lugar, a essa graça. E essa graça repousa sobre a tua vida. E esse amor por Deus vai ser intensificado sobre a sua vida a cada ano que passar. E a cada vez que você conhecer mais esse Deus, você entender o que esse salmista diz: eu quero te contemplar, Senhor, no teu santuário. O poder e a glória dele vem sobre a tua casa, vem sobre os teus, queridos. E você vai poder se lançar aos pés do Senhor e clamar: Senhor, que eu possa dizer, como Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que você clame, lute pela vida dos teus filhos, queridos. Eles vão crescer e eles vão decidir trilhar esse caminho, porque viram um exemplo em você. E isso é uma recompensa maravilhosa, é a maior de todas as heranças que você pode deixar para alguém aqui na terra.
Você vai olhar pelos teus amigos e você vai falar do Senhor, não para criar um lugar de medo, mas para criar um lugar de amor, de aceitação, mas que envolve sim arrependimento e mudança de comportamento. Vamos orar ao Senhor? Pai amado, você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos.